Cleópatra VI, Filopátora, a rainha que desafiou impérios. Neste capítulo, nós iremos mergulhar em uma das histórias mais fascinantes da antiguidade. Vamos começar com o nascimento e os primeiros passos de uma mulher que desafiou impérios. Cleópatra VI, Filopátora. Ela veio ao mundo ano de 69, integrante da dinastia Ptolomaica, uma linhagem de origem macedônica que governava o Egito desde os tempos turbulentos que sucederam a morte de Alexandre, o Grande. Alexandria, o berço de uma rainha. Sua infância se desenrolou na agitada e multicultural cidade de Alexandria, capital do reino ptolomaico. Esse local não era apenas o coração político do Egito helenístico, mas também um centro vibrante de conhecimento e comércio que conectava o Mediterrâneo ao mundo oriental. Cleópatra cresceu no luxuoso palácio real, que se erguia imponente diante do mar. Mas mesmo em meio a tanto esplendor, o ambiente ao seu redor já anunciava tensões. O trono egípcio naquela época estava longe de ser estável. Seu pai Ptolemeu Xi, apelidado de Auleta, herdou um país fragilizado. O Egito, outrora uma potência mundial, enfrentava decadência econômica e forte dependência política. A influência de Roma crescia perigosamente e o trono ptolomaico já não era respeitado como antigamente. Um reino em declínio. Disputas internas. Além disso, as disputas internas corroíam a unidade da família real, tornando o cenário ainda mais instável. Ptolomeu XII, assim como muitos de seus antecessores, governava mais com foco em preservar sua fortuna pessoal do que em cuidar do bem-estar de seu povo. Governo impopular. Seu reinado ficou marcado por altos impostos e decisões impopulares que alienaram os egípcios. Distanciamento cultural. A maioria dos governantes ptolomaicos sequer fazia questão de se integrar à cultura local. Falavam grego, não aprendiam o idioma egípcio e mantinham distância das tradições nativas. Mas Cleópatra seria a exceção a essa regra. Uma educação extraordinária. Ela recebeu uma educação esmerada, como era a tradição entre os filhos da realeza helenística. O conhecimento grego era a base, mas Cleópatra foi além. Tornou-se fluente em diversas línguas, entre elas o egípcio, hebraico, aramaico, etíope e latim. Um feito extraordinário para a época. Habilidade linguística. Essa habilidade linguística, além de impressionante, se tornaria uma ferramenta política fundamental. Aproximação cultural. Enquanto seus ancestrais mantinham-se distantes do povo, Cleópatra aproximou-se como nunca antes, adotando elementos da religião e cultura egípcia para fortalecer seu domínio. Encarnação divina. Ela se apresentou como uma encarnação da deusa Ísis, figura central do panteão egípcio. Ao se posicionar como uma deidade viva, Cleópatra não apenas reforçava sua autoridade política, mas também estabelecia um vínculo quase sagrado com a população nativa que a via como uma verdadeira filha da terra do Nilo, algo inédito para uma monarca ptolomaica. O ambiente intelectual de Alexandria. Enquanto amadurecia, Cleópatra viveu cercada por um ambiente intelectual de tirar o fôlego. Alexandria era o lar da lendária Biblioteca de Alexandria, considerada um dos maiores centros de conhecimento da história. Antiga, é provável que ela tenha tido contato com os mais brilhantes pensadores de sua era, astrônomos, filósofos, matemáticos, todos contribuindo para moldar sua mente estratégica e aguçada. Mas o glamour da corte escondia perigos profundos. Em 58, Cristo, uma crise atingiu o trono. Após ceder a ilha de Chipre a Roma, Ptolemeu X foi deposto por uma revolta popular e fugiu para o exílio, buscando proteção dos romanos. No vácuo de poder, a irmã mais velha de Cleópatra, Berenice, usurpou o trono. Lições de política e poder. Durante esse período turbulento, Cleópatra ainda era uma adolescente, mas observava tudo com atenção. Uma verdadeira aula prática sobre as intrigas e traições que permeavam a política dinástica. Anos depois, com o apoio romano, Ptolemeu X retornou ao Egito, recuperando o trono à força e mandando executar Berenice. Essa demonstração brutal de poder ensinou a Cleópatra uma lição crucial. Dentro da política ptolomaica, o laço de sangue não garantia segurança e sobreviver significava saber quando e como agir com firmeza. Após a morte de seu pai, em 51 de Cristo, Cleópatra, então, com 18 anos, foi declarada corregente ao lado de seu irmão de apenas 10 anos, Ptolemeu XIII. Conforme mandava a tradição, os dois deveriam se casar para legitimar o governo compartilhado. Porém, desde o início, Cleópatra mostrou que não seria uma rainha passiva. Ao contrário de seu jovem irmão, que era influenciado por seus conselheiros, Cleópatra rapidamente assumiu o controle de fato, tomando decisões e enfrentando resistências internas com inteligência e estratégia. Conflito pelo trono.
O conflito entre os irmãos não demorou a eclodir. O conselheiro eunuco Potum, que liderava o círculo de influenciadores ao redor de Ptolomeu X, via Cleópatra como uma ameaça à sua autoridade. A tensão se intensificou a ponto de forçá-la a fugir da capital. Refugiada no deserto, Cleópatra organizou um exército para reconquistar seu trono, mostrando uma coragem e visão política incomuns para uma mulher de sua idade e um senso aguçado de que alianças certas poderiam mudar o jogo. Ela encontrou essa aliança em ninguém menos que Júlio César, o general romano em ascensão, que havia acabado de derrotar Pompeu em uma guerra civil. Ao chegar ao Egito, César descobriu que Pompeu havia sido assassinado a mando dos conselheiros de Ptolomeu X, uma tentativa mal calculada de agradá-lo. Em vez disso, o gesto revoltou César, que logo foi envolvido na disputa entre Cleópatra e seu irmão. O encontro com César. Segundo a tradição, Cleópatra encontrou uma maneira teatral de se apresentar a César. Enrolada em um tapete ou embalada em tecidos finos. Foi entregue pessoalmente ao general romano. Esse encontro marcaria o início de uma das alianças mais famosas da história. Impressionado por sua astúcia, eloquência e charme, César decidiu apoiá-la. Guerra Civil. Com o apoio de César, Cleópatra retornou a Alexandria e travou uma guerra civil contra as forças de seu irmão. O conflito culminou em uma batalha sangrenta e no meio-cerco da cidade, durante o qual parte da biblioteca de Alexandria foi consumida pelas chamas. Vitória. No fim, Ptolomeu X3 morreu afogado, tentando fugir, e Cleópatra emergiu como a única soberana legítima do Egito. Consolidação do poder. Para manter as aparências, ela se casou com seu outro irmão mais novo, Ptolomeu XIV. Mas agora o poder estava totalmente em suas mãos. A aliança com César não só garantiu sua posição como rainha, mas a levou ao centro das disputas políticas de Roma. Cleópatra estava apenas começando sua trajetória como uma das figuras mais enigmáticas e influentes do mundo. Após a morte de César. Após a morte de Júlio César, o destino de Cleópatra ficou em um fio. Ela compreendia claramente que sua sobrevivência e a do Egito estava diretamente ligada a como os novos líderes romanos enxergariam sua aliança com César e o filho dos dois, Cesarion. O assassinato de César mergulhou Roma em mais um período turbulento de guerra civil. Seus aliados mais próximos, entre eles Marco Antônio e Otaviano, que mais tarde se tornaria o imperador Augusto, buscaram não apenas vingar sua morte, mas também consolidar o poder dentro da República Romana. Diante desse cenário caótico, Cleópatra optou por agir com cautela e estratégia. Ela preferiu observar a distância, aguardando para ver qual lado sairia vitorioso da disputa que se formava entre os apoiadores de César e seus assassinos. Consolidação do poder no Egito. Enquanto isso, no Egito, ela consolidava sua autoridade de maneira implacável. Em 44 d. Cristo ordenou que seu irmão e corregente Ptolomeu XIV fosse envenenado. Com isso, eliminou uma ameaça interna e passou a governar sozinha, embora tenha proclamado seu filho Cesarion como corregente para reforçar a legitimidade de seu trono, ainda que na prática fosse ela quem detinha todo o poder. Decisão e frieza. Esse período revela uma Cleópatra decidida e fria, plenamente consciente de que manter o trono exigia não apenas inteligência, mas também ações firmes. Ela aprendeu com os erros de seu pai e conhecia bem o ambiente traiçoeiro da corte ptolomaica, onde hesitação podia significar morte. Dependência de Roma. Ao mesmo tempo em que os conflitos em Roma se intensificavam, ela sabia que o Egito, mesmo sendo oficialmente independente, estava profundamente enredado nas disputas de poder romanas. Seu futuro, portanto, estava longe de estar garantido. Imagem controversa. A imagem de Cleópatra, desde sua aliança com César, havia se tornado controversa entre a elite romana. Ela era alvo constante de rumores e campanhas difamatórias, sendo pintada como uma soberana sedutora e manipuladora, interessada apenas em dominar Roma por meio de seu charme e influência. Propaganda política e imagem. Essa construção de imagem não vinha apenas de seus inimigos, mas também era amplamente alimentada pela propaganda política da época, que via em Cleópatra uma figura perigosa para os ideais romanos. Sabendo disso, Cleópatra compreendia que precisava agir com ainda mais astúcia no cenário. Pós-César, no momento em que Roma se debatia entre facções sedentas por poder, ela já havia se estabelecido como uma governante de pulso firme. Conseguiu restaurar parte da estabilidade econômica de seu reino, eliminou rivais internos e estabeleceu laços importantes com figuras centrais da política romana. No entanto, a ascensão de novos protagonistas, como Marco Antônio e Otaviano, colocava novamente em risco tudo o que ela havia conquistado. A Guerra Civil Romana acabou arrastando Cleópatra mais uma vez para o centro da cena política internacional. Com habilidade,
ela buscou formar novas alianças para proteger o trono egípcio e garantir um futuro para seu filho. Equilíbrio entre conflitos internos e externos. Sua trajetória mostra como ela soube equilibrar os conflitos internos da dinastia ptolomaica com as ameaças externas, especialmente vindas de Roma, o império em crescimento que dominava o cenário do Mediterrâneo. Foi através da sagacidade política, do carisma e da capacidade de tomar decisões arrojadas que Cleópatra conseguiu preservar sua autoridade em um dos períodos mais instáveis da história egípcia. A morte de César representou uma ruptura, mas também o início de uma nova fase em sua vida, repleta de riscos e oportunidades. A partir dali, ela teria que buscar novos aliados, lidar com velhos e novos inimigos e reforçar constantemente sua posição de poder. Sua futura aliança com Marco Antônio viria a ser decisiva e trágica. Mas foi nesse período que ela demonstrou os atributos que marcariam sua era: perseverança, ambição e uma visão clara do papel que o Egito poderia exercer no tabuleiro geopolítico daquela época. A luta pelo trono egípcio, na verdade, foi apenas o início de sua jornada. Cleópatra não era apenas uma rainha lutando para manter sua coroa. Ela era uma estrategista moldando seu legado em um mundo onde as decisões de hoje definiriam o destino de impérios inteiros. Sua ascensão e permanência no poder mostram que, muito além do mito e da sedução, havia uma mente política afiada, comprometida em garantir não só sua sobrevivência, mas o lugar do Egito como uma peça central no xadrez do poder antigo. Após César, novos planos. Após o assassinato de Júlio César, Cleópatra retornou ao Egito diante de um cenário internacional instável e ameaçador. A morte de seu principal aliado em Roma representava não apenas uma perda pessoal, mas também um golpe profundo em seus planos políticos mais ambiciosos. Durante sua permanência em Roma, Cleópatra havia nutrido a esperança de que César reconhecesse formalmente Cesarion como seu herdeiro. Sonho de união. Se isso ocorresse, seu filho poderia reivindicar um dia o trono tanto do Egito quanto de Roma, uma união que colocaria Cleópatra no centro do poder do mundo antigo. No entanto, a realidade política de Roma era mais complexa do que Cleópatra gostaria de admitir. Barreiras romanas. As leis romanas, fortemente baseadas na tradição republicana e na preferência por herdeiros adotivos entre cidadãos romanos, tornavam muito difícil que um filho legítimo, nascido de uma rainha estrangeira, fosse aceito como sucessor legítimo. Embora César tenha reconhecido Cesarion em privado, jamais o fez de forma pública ou oficial. Otávio como herdeiro. Ao contrário, adotou seu sobrinho neto Caio Otávio, futuro imperador Augusto, como seu filho e herdeiro, decisão que mudaria o curso da história. Cesarion, o símbolo de uma nova dinastia. Mesmo assim, Cleópatra não recuou. Em sua visão, Cesariondeiro de César e mais do que isso, o símbolo de uma dinastia divina que uniria as maiores potências do mundo mediterrâneo. Em Alexandria, ela promoveu o filho como uma figura sagrada. Como fazia com sua própria imagem, associou Cesarion à religião egípcia, apresentando-se como uma nova encarnação da deusa Ísis e seu filho, como Horus, o filho divino, destinado a reinar sobre céu e terra. Era uma estratégia de propaganda poderosa que dava a ambos uma legitimidade, não apenas política, mas quase mística. Enquanto isso, Roma mergulhava em mais uma guerra civil com as forças leais a César, enfrentando os assassinos que desejavam restaurar a antiga república. Cleópatra, sempre cautelosa, evitou tomar partido imediato. Fortalecimento interno do Egito. Reformas econômicas. Ela sabia que escolher o lado errado poderia significar a ruína de seu reino. Por isso, concentrou-se em fortalecer o Egito internamente. Iniciou uma série de reformas econômicas e administrativas, reconstruindo sistemas de irrigação ao longo do Nilo, reformulando a política tributária e incentivando o comércio com potências mediterrâneas. Produção agrícola. O Egito, cuja riqueza vinha principalmente da produção agrícola, especialmente do trigo, começou a se reerguer sob sua liderança. Ferramenta diplomática. Essa recuperação econômica não era apenas uma necessidade interna, era também uma ferramenta diplomática. Cleópatra sabia que o trigo egípcio era essencial para alimentar a população romana, especialmente em tempos de guerra. Ao garantir que o Egito fosse uma fonte confiável de abastecimento, ela se posicionava como uma aliada valiosa para qualquer facção romana que vencesse o conflito. A Batalha de Filipos e o encontro com Marco Antônio. A virada decisiva veio em 42 a.C. com a Batalha de Filipos. Nela, Marco Antônio e Otaviano, ambos herdeiros políticos de César, derrotaram os assassinos Bruto e Cássio. Como resultado, o mundo romano foi dividido entre os dois. Otaviano ficou com o Ocidente enquanto Marco Antônio assumiu o controle do Oriente. Para Cleópatra, isso representava uma nova oportunidade.
Ela já conhecia Marco Antônio desde sua visita a Roma anos antes, mas agora o reencontro tinha outro peso. Em 41 de Crist, foi convocada a encontrá-lo na cidade de Tarso, na atual Turquia. Cleópatra, mestra da encenação política, preparou sua chegada como um espetáculo divino. Desfilou em um barco luxuoso com velas roxas, vestida como a deusa Afrodite, rodeada por servos representando cupidos. A cena impressionou profundamente Marco Antônio, que rapidamente se viu cativado por seu charme, inteligência e senso de poder. Daquela reunião nasceu uma das alianças mais notórias da história, pessoal e política. A aliança estratégica. Marco Antônio via, em Cleópatra, uma parceira estratégica fundamental. Seu apoio significava acesso às riquezas do Egito, especialmente ao trigo e aos recursos financeiros necessários para sustentar seus exércitos. Para Cleópatra, a aliança oferecia a proteção militar e, mais importante, a possibilidade de tornar real sua visão de cesariondeiro legítimo de César. Juntos, eles imaginaram um novo mundo, onde o poder seria compartilhado entre Roma e o Egito, e Cesarion seria o elo entre essas civilizações. A ambição de Cleópatra deixava claro que ela não pretendia ser apenas mais uma rainha ptolomaica. Seu objetivo era fundar uma nova dinastia, uma que unisse o sangue dos deuses egípcios e dos governantes romanos. A partir daí, cada passo seu seria dado com esse futuro grandioso em mente. Mas esse sonho grandioso atrairia também poderosos inimigos. Conforme Marco Antônio se envolvia cada vez mais com Cleópatra e seu projeto dinástico, Otaviano via ali uma ameaça direta ao seu poder. A tensão entre os dois lados cresceria rapidamente e acabaria por desencadear uma guerra total entre Roma e o Egito. O desenvolvimento econômico sob Cleópatra. O rio Nilo. Sob o comando de Cleópatra, o rio Nilo se manteve como a espinha dorsal da economia egípcia. Ciente da importância vital da agricultura para sustentar a estabilidade interna e garantir a projeção internacional do reino, ela promoveu significativas melhorias nos sistemas de irrigação. Rotas comerciais. Além de impulsionar a agricultura, Cleópatra teve uma visão estratégica para ampliar as rotas comerciais do Egito, principalmente com regiões do Mediterrâneo Oriental e até mesmo além desse território. A localização privilegiada do Egito, no encontro entre África, Ásia e Europa, transformava o país em um verdadeiro epicentro de comércio. Obras públicas. Como parte de seu projeto de fortalecimento do prestígio egípcio, Cleópatra investiu pesadamente em obras públicas e empreendimentos arquitetônicos grandiosos. Ela ordenou a construção de novos templos, monumentos e edifícios públicos, frequentemente dedicados a divindades tanto do panteão egípcio quanto do grego. O encontro em Tarso. Dizem que uma entrada triunfal pode mudar o curso da história. E foi exatamente isso que Cleópatra fez. Segundo relatos do historiador Plutarco, a rainha egípcia não simplesmente navegou até o general romano Marco Antônio. Ela encenou um espetáculo digno dos deuses. Subindo o rio Cidno, Cleópatra apareceu em uma barca luxuosamente ornamentada com ouro, velas de púrpura tremulando ao vento, vestida como a própria deusa Afrodite. Ao seu redor, jovens trajados como cúpidos abanavam suavemente a rainha, enquanto a embarcação deslizava com majestade pelas águas calmas. A cena não era apenas uma exibição de extravagância, era uma afirmação poderosa de divindade, uma jogada política cuidadosamente coreografada para posicioná-la não apenas como uma soberana, mas como uma entidade celestial. Marco Antônio, conhecido por seu gosto por opulência e espetáculos grandiosos, ficou completamente fascinado. A conexão entre os dois foi imediata e intensa, com desdobramentos que alterariam o equilíbrio do poder no mundo antigo. Após o encontro em Tarso, Cleópatra e Antônio viajaram juntos para Alexandria, cidade que pulsava como o coração cosmopolita do Egito. O fim trágico de uma rainha. Ciente da derrota completa e da inevitabilidade de ser capturada, Cleópatra tomou uma decisão final. Ela escolheria o momento e a forma de sua morte, recusando-se a ser humilhada nas mãos de Otaviano. Segundo relatos antigos, Cleópatra optou por tirar a própria vida utilizando o veneno de uma serpente, um símbolo da realeza egípcia. Embora os detalhes desse episódio permaneçam envoltos em mistério, sua morte foi uma declaração final de resistência e orgulho. Ela não seria levada como um troféu, mas partiria como a última rainha do Egito independente. Com o fim da vida de Cleópatra, a dinastia Ptolemaica chegou ao seu término definitivo. O Egito, que por séculos foi uma das nações mais ricas e influentes do mundo antigo, foi absorvido pelo Império Romano, marcando o encerramento de uma era e o início de um novo capítulo na história do Mediterrâneo.